Pessoal, exercício 5 aí, então, vamos calcular o limite da função quando x tende a menos 3. Se x tende a menos 3, ele é próximo a menos 3, e se é próximo a menos 3, ele é menor do que menos 1. Então, eu vou usar a função 1 menos 2x no lugar de f de x. Então, vai ficar assim, substituindo x por menos 3, vai ficar assim, menos 2 vezes menos 3 é 6, 6 mais 1 é 7, resposta da letra A. Letra B, limite da função quando x tende a menos 1. Observa que a ideia do menos 1 é uma ideia de funções, de operações aqui de limites laterais, né? Por quê? Porque se x tende a menos 1, ele pode ser maior do que menos 1, ele pode ser menor do que menos 1. Então vamos lá, aqui, ó. X tendendo a menos 1 pela esquerda. Se ele tende a menos 1 pela esquerda, ele é menor do que menos 1. E se ele é menor do que menos 1, a função é essa aqui, ó, 1 menos 2x. Substituindo menos 1 no lugar do x, vai ficar menos 2 vezes menos 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Se x tende a menos 1 pela direita, x é maior do que menos 1. Se x é maior do que menos 1, a função já é essa de baixo aqui, que é o 3. Limite da constante é sempre a própria constante, então a resposta é 3. Como os limites laterais são iguais, então no ponto menos 1 o limite é igual a 3 aí. Beleza? Limite da função quando x tende a 0. Se x tende a 0, o x é próximo a 0. Se ele é próximo a 0, está entre menos 1 e 1. Certo? Se está entre menos 1 e 1, eu vou trocar esse f de x por 3. Ó. Então, troquei o f de x por 3. Limite da constante é sempre a própria constante aqui. Ó. Letra E, né? Limite da função quando x tende a 3. Se x tende a 3, ele é próximo a 3, consequentemente ele é maior do que 1. Então, eu vou pegar x ao quadrado mais 2x. Substituindo x por 3 aqui vai ficar 9. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 2, 11. A resposta aí da letra E. Beleza? Letra D, aqui, ó. Calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Se x tende a 1, ele é próximo a 1. Se ele é próximo a 1, ele pode ser menor do que 1 ou maior do que 1. Limites laterais aí, certo? Se x tende a 1 pela esquerda, x é menor do que 1. Então, a função é igual a 3, ó. Limite da constante é a própria constante. X tendendo a x tendendo a 1 pela direita, né? X tendendo a 1 pela direita, x é maior do que 1. Né? E x ser maior do que 1 aqui, ó. X ser maior do que 1 quer dizer que a função é x ao quadrado mais 2, tá aqui, ó. Trocando o x ao quadrado aqui, o x por 1, vai ficar 1 ao quadrado é igual a 1 mais 2 igual a 3 aqui, ó. Como os limites laterais são iguais a 3, então o limite no ponto também é igual a 3 aí, beleza?